Fala, gurizada, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Vitória importantíssima do Grêmio, fundamental a soma dos 3 pontos. O Grêmio sobe na tabela, se distancia consideravelmente do Z4, mas mais do que isso, ganha tranquilidade, ganha confiança no ambiente interno e externo. Mano Menezes, que estava muito pressionado, também respira no cargo e assim a gente consegue projetar coisas melhores na sequência que vem pela frente. Era aquilo que a gente falava. O Grêmio teve adversários dificílimos. O Grêmio não conseguiu superar nem aquilo que se esperava como mínimo, que era a classificação na Copa Sul-Americana. Mas agora, contra clubes, pelo menos em tese, mais fáceis, o Grêmio tinha que ganhar. E ganhou do Fortaleza, a obrigação foi cumprida. Teremos outro confronto direto na próxima rodada contra o Fluminense de Renato no Rio de Janeiro. E lembrando que Renato costuma preservar no campeonato quando está envolvido nas Copas. O Grêmio pode ter essa, entre aspas, facilidade. Precisamos seguir vencendo. A gente vai falar muito sobre a vitória do Grêmio, os destaques individuais e também a análise coletiva. Vamos falar sobre o acerto que está próximo de acontecer em um negócio e também sobre Roger Guedes e as novidades envolvendo a possível vinda do jogador aqui para Porto Alegre. Tudo isso em nome de A Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, like, se inscreva, também ativa as notificações e vai deixando a tua opinião aqui nos comentários sobre todos os temas ao longo do vídeo. Tô aqui na cabine da Arena, acompanhei a maior parte do jogo na cadeira gramado ali, pude conversar com muitos de vocês que acompanham o canal. Muito obrigado pela receptividade de sempre, pelo carinho, por acompanharem aqui. Estava ali com meus amigos e eu gosto desse clima de jogo, né? Quando eu tô de férias da Band, eu venho para o estádio, eu gosto de ver como torcedor também, é legal acompanhar dessa forma, fiquei muito tempo isento, né? Então tinha saudade de acompanhar assim. Bom, foi muito bom vencer, a gente precisava disso, hoje ninguém estava interessado em bom desempenho e o Grêmio jogando bem, etc. Tinha que ganhar o jogo, o torcedor meio que já desistiu já do Grêmio jogando bem pela falta de qualidade que se tem no elenco. Mas o Grêmio tem boas notícias. A vitória, sem dúvida, é a maior e mais importante notícia. A gente se afastou do Z4, a gente tem uma situação mais tranquila, mas a gente tem a base se consolidando. Os jovens cada vez dando uma resposta maior e melhor e mostrando que são protagonistas desse time do Grêmio. É aquilo que a gente fala sempre, uma diretoria que gastou milhões em jogadores insuficientes e os jovens estão resolvendo. Me chamou a atenção, inclusive, o card de divulgação do jogo, que o Grêmio colocou o Gustavo Martins, o Riquelme e o Alisson. Só os meninos da base, né? O Bright White, na minha opinião, sei que muitos não concordavam, muitos concordavam, estava devendo. Eu sei que ele é muito participativo, mas mesmo participativo vinha falhando. Eu sei também que para o centroavante é muito importante ter parceria, algo que ele não tem no Grêmio. Mas o mais importante de tudo em relação a ele também especificamente é que ele colocou a bola na rede. Ah, mas foi de pênalti, não interessa. Centroavante tem que fazer gol. E ele foi lá, chamou a responsabilidade, sempre teve muita personalidade e colocou na rede 2 vezes. A gente faz com que o nosso centroavante tenha confiança de novo e isso é fundamental. O Alisson jogou muito, o Riquelme foi bem também, mais uma boa partida do Dodi, o Marlon também jogou bem. Achei que o Gustavo Martins no gol sofrido deu mole, deixou o jogador cruzar, o Kahneman fez uma partida impecável, o Wagner Leonardo achei que foi razoável, o Volpi, como sempre, inseguro, né? Fazendo algumas boas defesas, algumas que parecem fáceis, ele dá uma complicada. Achei que o Kiki Oliveira e o Vilhaçante foram os 2 piores do Grêmio em campo. O Vilhaçante não está bem, o Grêmio precisa muito corrigir um dos principais problemas, que é a saída de bola. Primeiro que o Grêmio tem uma defesa torta com os 2 zagueiros de perna esquerda, isso já é um problema. O lateral da direita está improvisado, então o Grêmio tem muita dificuldade para sair jogando. Como que facilitaria isso? Com os volantes descendo, tendo personalidade, pedindo a bola, não aceitando a marcação alta do adversário. Só que o Vilhaçante está jogando como camisa 8 e você sabe, eu defendo há muito tempo que o Vilhaçante é camisa 5, ou seja, o Grêmio joga com 2 camisa 5.
O Grêmio precisa urgentemente de um camisa 8. Isso é mais escancarado do que qualquer outra coisa. Mas não qualquer camisa 8, né? O Grêmio foi no mercado e buscou o Alex Santana, que a gente sabe é insuficiente. Bom, o Grêmio tem muito a melhorar, só que sempre é melhor corrigir ganhando. Sempre é melhor dessa forma. O Mano estava muito pressionado, ele respira aliviado no cargo, mas ele precisa seguir pontuando. Nós temos o Fluminense, como eu falei, e a gente tem que, no mínimo, empatar no Rio de Janeiro. No mínimo, empatar no Rio de Janeiro. E depois é o Sport Recife aqui na Arena, que eu não preciso nem dizer, é obrigação de vitória. Bom, além do jogo, quero a tua opinião muito sobre a partida aqui nos comentários, evidentemente, mas a gente precisa falar de outras questões que envolvem negociações também, acerto próximo, novidades envolvendo o Roger Guedes, que é a principal preocupação da torcida no momento e não tem como ser diferente. Mas antes eu quero te dizer que a Hora do Pastel é a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil, espalhada por vários cantos do país. Tem uma próxima de ti, procura no Instagram ou então no site, é sucesso absoluto porque é qualidade, pastel crocante com recheio generoso e um sabor que vai te conquistar. A Hora do Pastel, tu ganha 10% de desconto por ter visto aqui no canal, utilizando o cupom GRENAL10, a Hora do Pastel. Bom, gente, seguinte, o Vieri, lembra que eu trouxe para vocês aqui no canal que ele havia recebido uma proposta de um clube árabe, o Al Sharjah, acho que é assim que se fala, tá? Um clube dos Emirados Árabes. Fez uma proposta de empréstimo até o fim do ano, pagando 500 mil dólares, mas oferecendo uma opção de compra de 2,5 milhões de dólares para o final do ano. O Grêmio recusou. Por quê? Porque o Grêmio entendia que era melhor, então, uma obrigação de compra. O que se tem de informação, sem muitos detalhes de valores, é que essa negociação avançou, que o clube árabe insistiu, continuou conversando e a negociação, repito, avançou e de uma forma bem significativa. É provável, no momento, que o Vieri deixe o Grêmio rumo ao mundo árabe. A negociação, para deixar bem claro, não está fechada, mas tem um avanço significativo e há quem diga que o acerto está próximo. Eu gosto muito do Vieri, acho muito bom zagueiro, extremamente promissor, deu resposta boa, inclusive jogando improvisado na lateral esquerda, onde já havia jogado, é verdade, nas categorias de base. Eu não venderia por qualquer valor. Acho que esse é zagueiro para jogar no Grêmio, se destacar e ser vendido por muito dinheiro para a Europa. Eu sei que zagueiro não pega muito valor, mas acho baixa essa quantia. Ah, o Grêmio está precisando. Até ali, gente. Uma coisa é vender o Igor Serrote, que a gente entendeu todas as limitações. O Grêmio vendeu por 30 milhões de reais, pegou um pouquinho mais de 24 milhões. Inclusive estava aqui na Arena, vi ele hoje, se despedindo. Ele que é gremista de coração, né? Agradeço o Igor Serrote por todo o empenho, toda a dedicação, raçudo, personalidade para jogar, mas limitado tecnicamente, né? Para atacar, dificuldades para defender também. Isso é uma coisa. Outra coisa é o Vieri. Eu acho que, ok, tem que vender, tem que ter dinheiro para contratar, estamos precisando de um time mais forte, para ter uma tranquilidade até o final do ano, para começar a montar um time melhor a partir de 2026, com a ajuda do Marcelo Marques, do Celso Rigo, mas também não dá para rifar jovens, né? Para contratar outros jogadores, no mínimo duvidosos. Eu sempre lembro a venda que o Grêmio fez do volante Kaique, que foi destaque na Copinha, e está bem lá no Dallas, nos Estados Unidos, e até foi uma venda financeiramente pelo menos razoável, mas para contratar o Kiki Oliveira, que pelo amor de Deus, né? Nossa senhora, o Kiki Oliveira para jogar, pouco inteligente para não dizer outra coisa, né? Muitas dificuldades, como diz o Ribeiro Neto. Meu Deus do céu, o Kiki Oliveira. O Pavon, olha, eu vou te dizer que o Pavon não é tão ruim, tá? O Pavon não é tão ruim, tô dizendo que é bom, mas não é tão ruim quanto o Kiki Oliveira. Aliás, o Pavon no final do jogo fez uma jogada espetacular, driblou, roubou a bola, driblou deu uma caneta no segundo, contra-ataque, defesa do Fortaleza aberta, livre na direita, acho que era o Bright White, ele tentou o passe no outro e errou. É difícil, né? Mas ganhamos o jogo, isso é o mais importante. Vamos falar sobre o Roger Guedes, porque tem algumas novidades, né? O Grêmio segue, primeiro ponto, aguardando a resposta dos árabes. O Al Rayyan não quer liberar o Roger Guedes, eles não querem liberar, mas eles ainda também não deram uma resposta definitiva. Por que eles ainda não deram uma resposta definitiva? Porque o Grêmio está contando com um fator. O Grêmio já sabe, através de um intermediário do negócio, que o Al Rayyan quer mais dinheiro do que o que foi oferecido. O Al Rayyan, no primeiro momento, pediu os 10 milhões de euros, o Grêmio foi lá e bancou, eles falaram, opa, não, acho que é 20 que vale, e ficaram nessa. E o Grêmio colocou uma segunda proposta, já trouxe isso para vocês de forma bem explicada aqui no canal,
colocando gatilhos importantes que aumentariam ele batendo metas de uma forma bem significativa o valor final da negociação. Mas mesmo assim não responderam. Entre Grêmio e Roger Guedes, tudo certo. O Grêmio começa a apostar numa insistência do Roger Guedes. O jogador há alguns dias já deixou claro para o clube árabe, para a direção lá, que quer jogar no Grêmio, que aceitou a proposta do Grêmio. E eles estão tentando negociar o melhor. O Al Rayyan precisa aceitar a saída do jogador e chegar no denominador comum com o Grêmio. Eu conversei com uma pessoa muito próxima ao Marcelo Marques que me garantiu o seguinte: o Marcelo não pretende desistir fácil do Roger Guedes. Então, se o Al Rayyan daqui a pouco firmar o pé, seguir trancando o negócio, o Marcelo vai insistir. Tanto é que o prazo final para essa negociação é o fechamento da janela, dia 12 de setembro. Então o Marcelo vai ficar em cima disso e contando muito com a força do Roger Guedes. O otimismo ele continua no ambiente, mas todas as pessoas envolvidas no negócio ressaltam que é uma negociação difícil. Não é uma negociação fácil e principalmente se em determinado momento se achava que o Grêmio teria uma rápida resposta para o início dessa semana, ao longo dessa semana, já começa a mudar o cenário nesse sentido também, de que vai demorar essa resposta do Al Rayyan. Então precisamos ter cautela, precisamos ter paciência acima de tudo. Agora, o Grêmio também não pode deixar para o final da janela e ficar sem o jogador e não contratar um outro atleta. O Grêmio precisa de reforços do Roger Guedes, que é um grande protagonista, se não ele, um outro jogador de qualidade parecida e outros jogadores também para qualificar esse elenco em diferentes posições com diferentes características. Beleza? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vai deixando a tua opinião nos comentários também sobre todos os temas. O conteúdo que também foi para Crepe do Alemão, o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada, incomparável, várias opções de crepes doces e salgados. Fica em Torres, na mais bela Praia Gaúcha, na Avenida Beira Mar. O telefone da teleentrega está na tela, Crepe do Alemão. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.